Conseguimos fazer 2-0, foi o inverso do jogo anterior, onde a gente entrou com a proposta e até 11 minutos essa proposta estava muito bacana, a gente estava se impondo diante do Internacional e a gente estava atacando muito mais que eles, nosso goleiro não tinha pego na bola quando aconteceu o lateral e aconteceu o primeiro gol. Hoje foi justamente o inverso. E quando a gente fez 2-0, eles... que tem uma característica, eu já dizia ontem isso na entrevista, né, de pré-jogo, eles têm uma característica muito forte de postura reativa com linha baixa e jogar em contra-ataque. Só que aí eles foram obrigados a fazer uma linha de pressão um pouco mais alta e não conseguiram encaixar essa linha de pressão, porque uma das grandes virtudes da nossa equipe é a qualidade de posse de bola dos jogadores. Qualquer time que venha jogar contra nós aqui apertando numa linha mais alta, a gente vai conseguir furar, pela qualidade principalmente da defesa de sair jogando, dos volantes também. E a mecânica que eles estão utilizando para criar superioridade ali no setor, com a entrada de um deles, ou o Richarlison, ou o Raul, às vezes o Ricardinho. Então, eles tiveram muita dificuldade, eu vi várias vezes aqui, inclusive o Dalpozo pedir para que o time deles subisse mais, já que eles estavam perdendo 2-0, e eles só fizeram isso realmente de fato no segundo tempo. Só que aí a gente já estava com o jogo bem controlado, fechou bem os espaços, montou um triângulo defensivo ali com o Ricardo, Richarlison e Raul, fechando o espaço de jogo deles por dentro, e os dois com a fidelidade, os dois de lado, tanto o Ken como o Cafu, até onde aguentou, né? Já que a gente já sabia que o Cafu não aguentaria, como também o Elton, fechou muito bem aqui a saída do Tinga, que foi uma das principais jogadas que eles tiveram no segundo tempo, e cruzamento dentro da área para o Thiago Marques. Mas a gente conseguiu neutralizar, nosso goleiro sofreu muito pouco, foi poucos chutes a nossa meta, muito cruzamento, muita saída do goleiro, algumas finalizações, mas a gente controlou o jogo muito bem e ainda teve no final, numa situação com o Lelê, a possibilidade de a gente fazer o terceiro gol e matar definitivamente o jogo. Mas eu fiquei contente com a atuação da equipe, com a postura dos jogadores, com a entrega de todos eles, com a participação da construção das jogadas, principalmente do nosso quarteto ofensivo, começou muito forte, começou decisivo, e a gente ganhou umas opções interessantes para a sequência da competição, e o trabalho nosso agora é a gente não só continuar mantendo uma regularidade de atuações, boa performance, mas conseguir aliar isso a resultado para que a gente continue subindo na tabela. Dentro dessas opções que você tem, Chamusca, se passa pela tua cabeça, por exemplo, não ter o Pedro Ken no time, ter mais um atacante, você tirando o Pedro Ken, colocando mais um atacante, jogando com 3 atacantes, passa isso na tua cabeça? Passa e provavelmente em algum momento isso pode acontecer. Agora é jogo a jogo, é análise de adversário, plano de jogo, estratégia de jogo para cada jogo, mas isso pode acontecer, jogar com o Roberto, o Cafu, o Lelê fazendo o lado esquerdo, o próprio Rafinha, que é o jogador que está sendo treinado também para fazer a função, tem a possibilidade de jogar com o Cafu mais por dentro também, porque ele faz bem a função, e hoje ele foi muito bem no jogo, principalmente no segundo tempo. Aí no segundo tempo, no primeiro tempo, no segundo tempo ele baixou um pouquinho a guarda, cansou um pouco, é um atleta que tem muito tempo que não faz 90 minutos, como o Elton também, e a gente já tinha até planejado essas substituições. A única substituição que fugiu um pouco do nosso controle foi a do Richarlison, que acabou sentindo um desconforto na posterior e de primeira mão aqui eu vou até dizer para vocês que ele não vai lá para Campinas, vai ficar tratando e se recuperando dessa condição para o próximo jogo, sexta-feira, que é um jogo também importante. Já definiu quem será o substituto do Richarlison e você tem uma boa dor de cabeça na defesa, o Valdo aí jogando muito bem. Os caras estão sempre me dando dor de cabeça aí para definir essa defesa, Romário, Carioca, Rafael, Valdo, Luiz Otávio, isso é interessante. O Thiago chegou agora também, é um jogador muito qualificado, com experiência, com histórico de acesso, mas o substituto do Richarlison, a gente vai esperar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais o Guarani em relação à sua formação, e eu tenho boas opções, tem a opção de João Marcos, fazendo uma substituição volante por volante. A gente pode trabalhar com o Pio também ali, que é um volante que sai um pouquinho mais para jogar, dando uma liberdade maior para o Pio e segurando um pouco mais o Raul. E tem uma terceira opção, que seria puxar o Ken um pouco mais para trás e usar um jogador mais agudo, de mais intensidade lá, de mais velocidade na última linha. Então, eles têm essas três situações, eu vou estudar com calma, mas com certeza a gente vai optar por uma delas. Ô Marcelo, com esses ganhos, jogadores que estão voltando e essa perda do Richarlison, o que você projeta para tentar essa vitória contra o Guarani? Não, a gente vai começar a estudar, ver a escalação que eles utilizaram hoje. Já peguei algumas informações que, por exemplo, o Fumagalli não foi, preservaram para o próximo jogo.
eles jogaram com um quarteto diferente hoje. O Nazário estava suspenso, Eliandro está machucado, perderam o Samúdio, que foi negociado, então deve haver algumas alterações. Eu estou muito ligado em tudo que está acontecendo lá. A gente deve estudar um pouquinho para tomar as decisões em relação ao grupo que vai iniciar o jogo. Mas eu sempre falo o seguinte, o importante é a gente estar com todos os jogadores em condição. Aqueles que 19 que a gente vai levar, todos eles estão preparados. A gente não vai levar nenhum jogador que esteja fora do seu 100% de condição, está com fadiga, está lesionado, está com algum problema médico, fica para tratar e a gente leva aquele que está na melhor condição, já que a gente tem elenco para isso. Você falou das dúvidas, né, que o pessoal da defesa está colocando em você. Você já defenderia o retorno do Rafael Pereira, o Romário na lateral esquerda? Como é que a tua cabeça está funcionando? Você ainda vai pensar? Não, eu vou analisar com calma. Eu sempre procuro montar muito em cima de alguns critérios que são estabelecidos, com bom senso, com análise de adversário. Tem uma série de aspectos, né? Eu nunca gosto de tomar nenhuma decisão precipitada. Quando é uma substituição eventual, por exemplo, Romário foi expulso e eu tenho o Rafael Carioca, que é o substituto eventual. Aí eu não vou ficar criando nenhuma situação, dando uma de professor Pardal, né? Inventando. Aí você coloca o eventual. Mas eu tenho volantes com características diferentes, por exemplo, no caso do Richardson, que a gente pode utilizar. A gente tem que analisar todas as situações. Hoje, por exemplo, eu optei pelo Romário, porque caso a gente necessitasse fazer uma substituição mais para ataque, aí eu tinha um que atacava mais, que era o Rafael Carioca. Se eu precisasse fechar um pouquinho mais o lado aqui, eu poderia dobrar com o Carioca e o Romário. A gente entendeu que a entrada do Lelê daria uma intensidade e tiraria o conforto que o Tinga estava tendo para atacar aqui, porque ia ter um jogador mais agudo em cima dele. E aí a gente fez o raciocínio inverso. Em vez de trazer o time para trás, a gente empurrou o time para frente. Isso acabou acontecendo no segundo tempo. Então, tudo é feito com análise dos nossos jogadores, análise de performance nossa, análise de fadiga, de desgaste e análise também do próprio adversário, que vai ser muito importante na definição dos 11 que vão iniciar. Mas independente de quem começar, a gente está muito atento e sabe da dificuldade que é jogar lá no Brinco, com a força do torcedor que tem lá e com a qualidade do adversário, que hoje é o líder da competição. Já vai a gente enfrentar o líder de novo. O Arthur é um jogador que também está em recuperação? O Magno não vai ficar tratando também, vai ficar cuidando, descansando, recuperando. Fez uma sequência muito forte de jogos, com viagem, e já acusou o golpe na sequência de jogos, e a gente de maneira nenhuma vai expor o atleta para esse tipo de condição. A gente tinha dois jogadores que poderiam ser utilizados, ainda tem uma terceira opção, que é o Wallace, que também pode jogar por dentro ali como 9. Então a gente preferiu preservar e não vai levar o Magno para Campinas, ele vai ficar tratando. Roberto ainda continua sentindo o problema de ordem médica, sentindo o pé, sentindo um desconforto também na coxa. É um jogador que vem numa sequência muito forte. Roberto começou a ser substituído depois que eu cheguei, que antes da minha chegada ele jogava todos os jogos 90 minutos, fazendo uma função de bate e volta, de recomposição, que desgasta muito. Então vamos manter também, para fazer recuperação a gente tem que contar com o elenco, tem que acreditar e confiar nos jogadores que a gente tem e poder criar esse revezamento, poder ter cuidado maior com os jogadores que estão lesionados, para que a gente não venha expor e não venha ter perda de performance, que não adianta também você levar o jogador meio palmo, machucado, sem condição de jogar. Então o Roberto fica, Magno fica e o Richardson deve tratar também. Guarani é um time que você conhece de perto. Subiu ele da terceira para a segunda. Como é que é enfrentar esse Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa? Eu bem sei a força que o Guarani tem, porque eu trabalhei lá, sei a força da torcida. E uma boa parte dos jogadores que hoje são titulares do Guarani jogaram comigo ano passado. No jogo que eu fiz com o Paysandu lá, tinham 7 jogando. Então é a base que trabalhou comigo, dos jogadores. Eles estão com uma confiança muito grande, estão muito bem encaixados, crescem muito lá dentro do Brinco pela força da torcida. Então a expectativa é de um jogo muito difícil, mas eu tenho falado muito para meus jogadores que nenhuma dificuldade em qualquer campo que a gente vai jogar, primeiro a gente não pode abrir mão de vencer dos 3 pontos. Segundo, que as dificuldades têm que servir para nós como uma alavanca de motivação para a gente passar por cima dessas dificuldades. Não temer as dificuldades, mas encará-las de uma forma muito clara e com muito comprometimento, e onde a gente for jogar, o campo, o estádio, tudo pode ser o do Guarani. Mas dentro do campo lá, se você tem uma boa postura e joga e se impõe e tem personalidade, o campo de jogo é que vai determinar o resultado final, e vamos trabalhar para buscar um bom resultado lá na terça-feira. Os torcedores têm me perguntado aqui, a gente está até numa live,
E eles me perguntando, olha, perdeu um atacante, que era o Alex Amado do elenco, né? Você vai repor, pedir uma reposição? Sim. A ideia é trazer mais 2 jogadores para o setor ofensivo. Pode ser 2 atacantes, de lado de preferência. Pode ser um atacante de lado e um jogador que jogue por dentro, com a dinâmica um pouco diferente daqueles que a gente tem. Mas o presidente estava agora no vestiário comigo ali, a gente está atento, está analisando o mercado e com certeza já vai ter novidades em relação a isso. Você está dizendo que o mercado estava fechado, os canários que cantam estão tudo cantando, eu até falei isso brincando, né? Estão presos, estão nas gaiolas, rapaz. Então esse momento agora... Soltaram alguns? Mas, não soltaram, mas tem jogador que às vezes você repatria, está fora do país e está sendo pouco utilizado, está querendo voltar e às vezes é jogador de qualidade. Tem jogadores que não concluíram os 6 jogos e que estão sendo pouco utilizados na Série A principalmente, que são jogadores de qualidade. O importante é você estar com esse controle, essa busca permanente e atento às oportunidades. E eu falo sempre assim, não adianta você dar tiro e errar o tiro, cara. A gente não tem bala para errar tiro. Então o jogador que a gente trouxer tem que trazer com convicção de que vai entrar e pode jogar e pode ser titular e vai ser importante para nós. Sem ter percebido que nessa sua passagem aqui, vence uma, perde a outra. Vence uma, perde a outra. Essa venceu. Meu trabalho é para vencer a próxima. É isso que a gente está buscando. Uma regularidade. Não só, eu acho até que se você pegar os 5 jogos que eu trabalhei como treinador, não teve nenhum deles que a gente tivesse jogo ruim. Performance ruim, jogou mal, tá todo mundo preocupado, por que está acontecendo? Não aconteceu nem nenhuma das 2 derrotas, que foi contra o Paraná lá, onde a gente teve mais oportunidade do que o Paraná para ganhar o jogo, e foi um jogo que a gente poderia ter aberto lá 2-0, como a gente abriu aqui, e a gente não teve essa capacidade. E o jogo do Inter aqui, que foi um jogo que foi definido muito cedo, e o jogo se tornou muito difícil para nós, porque a gente teve que se expor para tentar empatar, e deu ao adversário uma condição que um time da qualidade do Inter é muito complicado você dar. Mas eu estou satisfeito com a performance da equipe, com o entendimento que eles estão tendo do jogo, com a melhora dos conceitos que eles estão tendo uma assimilação, e eu acho isso importantíssimo. Mas a gente precisa ter uma regularidade não só de atuação, mas principalmente de resultados, para poder criar uma campanha mais consistente, trazer o torcedor definitivamente para o estádio e criar essa sinergia que faz com que o Ceará seja uma equipe muito forte jogando dentro de casa.